Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Pérolas Preciosas. Convido você para ficar conosco até o final, dá aí o seu joinha e inscreva-se em nosso canal se você ainda não o é. A nossa proposta é ler um trecho em sequência registrado no Evangelho de Marcos e em seguida comentar sobre as lições que podemos aprender através dele. Hoje vou ler o texto registrado em Marcos, capítulo 5, versículos 25 a 34. E eu convido você para me acompanhar nesta leitura que fala sobre a cura da mulher enferma. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia há 12 anos que vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastando tudo o que tinha, sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Ninguém pôde ajudar aquela mulher e de repente ela ouve falar, de como Jesus estava curando tantos enfermos. Sua fé foi despertada e ela procurou por Jesus. Ela deixou de lado todas as tentativas frustradas de encontrar a cura para o seu problema. Encheu sua mente de esperança e foi até Jesus. 12 anos de sofrimento devido a métodos primitivos de cura. A doença não foi negligenciada pela mulher, ela buscou a cura. A mulher veio a Jesus como seu último recurso. Feliz todo aquela que vem a Cristo como seu último recurso. Hoje há tantas doenças crônicas sem expectativa de cura. Os tratamentos são caros e causam muitos efeitos colaterais. O que devemos fazer? Buscar o Senhor Jesus para recebermos a cura que vem pelo seu poder. Todas as pessoas são curadas sobrenaturalmente através da fé em Jesus? Esta é uma pergunta.
A cura pode acontecer instantaneamente pela manifestação sobrenatural do dom de cura. A cura pode vir também através do tratamento médico. Afinal, Deus é quem dá sabedoria aos médicos. A cura, ela pode ser total e instantânea. A cura pode ser um processo progressivo. E se não houver cura, recebemos a graça que vem de Deus para suportá-la. Esta mulher da cura e da hemorragia, ela tinha uma mente aberta, fervorosa e ela era cheia de atitude, porque fez o que precisava fazer. Ela se moveu, saiu da passividade, agiu, foi até Jesus. Ela saltou todos os obstáculos para poder tocar na veste de Jesus. Primeiro, ela venceu o preconceito de ser uma mulher impura por causa do sangramento, da hemorragia. Naquele tempo, as mulheres eram consideradas impuras até mesmo no seu período menstrual. No final dele, elas precisavam passar por rituais de purificação. Você pode imaginar que aquela mulher vivia segregada havia 12 anos? E também, naquela época, as mulheres não podiam tocar em um homem e ainda mais em público. Agora, ela acreditava que se tão somente tocasse nas vestes de Jesus, dele sairia poder para curá-la. Seria isso possível? Sim, claro, sim. Porque Jesus, o Messias de Israel, era cheio de poder. Todos os dons do Espírito Santo operavam através dele. Veja que o poder estava na pessoa de Jesus, por causa do aperto da multidão. Então, ela queria tocar para que dele emanasse o poder, né? Então, isto é muito importante. Ela teve que passar por entre a multidão, esbarrar em muitas pessoas e chegar até Jesus, né? E o poder estava na pessoa de Jesus e não apenas nas suas vestes, vinha dele, da pessoa dele. Devemos também observar que muitas pessoas ali naquela multidão tocaram em Jesus por causa do aperto da multidão e não foram curadas. O esbarrão foi acidental. Jesus corresponde àqueles que correspondem a ele. Aqui está uma lição muito importante. E vamos olhar para outras lições que podemos extrair desse texto, que nós chamamos de pérolas preciosas. Primeiro, Jesus cuida do indivíduo e não meramente das multidões. Segundo, os 12 discípulos repreenderam a Jesus porque perguntava sobre quem o havia tocado. Eles demonstraram falta de entendimento. Estavam ali andando com Jesus, muito próximos de Jesus, mas ainda estavam aprendendo, né? Eram discípulos, eram aprendizes e havia muita coisa ainda para que eles assimilassem. Terceiro, até mesmo líderes religiosos, como aqueles 12, podem ter uma visão míope, espiritualmente falando.
e buscam impedir as operações de Cristo. Veja, na ignorância, eles se tornam obstáculos, se tornam impedimentos, ousam falar contrariamente. E isso é muito delicado, porque se Jesus se deixasse levar, se Jesus não tivesse uma postura firme, ele poderia ter cedido àqueles discípulos ali, né, sem entendimento. Quarto, todo aquele ou aquela que for atraído para Jesus será infinitamente ajudado. Mas não basta estar perto de Jesus, só assim olhando de longe, com curiosidade, mas aqui no coração não há realmente uma entrega, uma busca sincera. A mulher temeu por haver quebrado a lei levítica em seu desespero. Então, primeiro, pela lei ela era impura. Se era impura, não podia andar em público. Jamais poderia atravessar uma multidão. Jamais poderia tocar em um homem. Porque se ela tocasse ou esbarrasse em alguém, essa pessoa seria considerada cerimonialmente impura também. E aí teria que passar pelos rituais de purificação. Esse era o entendimento da religião daquele tempo deles, né, dos judeus. E diante da pergunta de Jesus, então, ela acabou se identificando e contou sobre a sua enfermidade. A grande fé desta mulher foi recompensada. Sua cura foi instantânea e completa. Houve um testemunho interior dentro dela, porque ela soube, ela sabia, não sei como, mas ela sabia que estava curada. Que maravilha! É interessante notar que depois da cura ocorrida, Jesus a chama de filha. Isto porque ela também naquele momento foi salva e introduzida na família de Deus. E ela foi salva porque teve fé em Jesus. Então, sem fé, ninguém pode chegar diante de Deus, né? A pérola preciosa que encontramos neste texto lido é: quando a vida vai de mal a pior, ainda há esperança em Deus, em Jesus. É tremendo pensar que Jesus transferiu esse mesmo poder para a sua igreja. O Espírito Santo concede dons espirituais aos filhos e filhas de Deus. Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e o será amanhã também. Jesus não muda. Jesus continua amando os seres humanos e Jesus quer abençoar todos aqueles que creem nele. Se você ainda não experimentou confiar em Jesus, faça-o agora mesmo. Diga a ele que você decide crer nele. Peça que ele perdoe os seus pecados. Peça que ele entre em sua história de vida, trazendo um recomeço. Reconcilie-se com ele e com Deus Pai. Dependa da ajuda do Espírito Santo. Procure integrar-se a uma igreja local verdadeiramente cristã
para conviver em família espiritual. Passe adiante o que você tem recebido de Jesus, ok? Que o Senhor possa te ajudar, o Espírito possa te convencer, né? E te dar a graça de se tornar filho, filha de Deus. Amém.